Olá, seriadores! Sejam todos bem-vindos para mais um Vlogmas. Faz um tempinho já eu fiz um vídeo aqui pro canal mostrando pra vocês os bastidores de Apesar de Tudo Amor, que é um K-drama que eu gostei muito de assistir, tá disponível na Netflix, caso você tenha interesse em assistir também. Vou deixar o link, inclusive, desse vídeo na descrição, se você tiver interesse em assistir a minha reação aos bastidores do drama. E já faz um tempinho que eu venho com a vontade de fazer o mesmo vídeo, ou um vídeo semelhante a esse, mas conversando a respeito de alguns pontos dos bastidores do meu filme favorito e do filme de vocês também, que eu sei também que é o filme favorito de muita gente, que é Orgulho e Preconceito. Então hoje eu vou levar vocês pra uma pontinha dos bastidores de Orgulho e Preconceito, pontuando algumas coisas que eu acho simplesmente fascinante, e eu espero que vocês possam apreciar esse vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu espero que você goste do vídeo, não se esqueça, o seu joinha, ele muda o meu dia, então deixa o seu joinha nesse vídeo, compartilha nas suas redes sociais e comenta pra mim nos comentários qual história você gostaria de ver os bastidores que eu trago o vídeo pra vocês aqui. Mas vamos começar então falando de cenário, onde foram gravados essa história e como que funciona por trás das câmeras. Uma das coisas que você sempre vai ver assim em bastidores é que você vai entender o trabalhão que dá escolher um lugar para você poder gravar determinadas cenas. Porque às vezes você encontra o lugar perfeito para aquela história. Nossa, esse prédio ele é simplesmente fantástico, tem que ser aqui. Só que a parte burocrática vai exigir ali algumas coisinhas de você. Por exemplo, quando a gente vê lá a cena linda e maravilhosa da casa do Darcy, né? Quando a Lizzie vai visitar o Darcy e ela sai correndo porque ele pega ela ali bisbilhotando de surpresa. A gente não imagina, por exemplo, que a locação ali daquela casa, daquela mansão, é um pouco difícil, porque aquele ambiente, aquele lugar é um local privado, ou seja, tem uma pessoa que é dono daquilo ali e é aberto à visitação. Para você poder fechar um lugar desse, locar uma diária, 2 diárias, sabe Deus quantas diárias foi preciso para poder gravar essa cena, você precisa ter uma quantidade de dinheiro que às vezes o orçamento pro filme não dispõe. Então você tem que lidar, ou você arruma um outro lugar para você poder gravar de forma tranquila, ou você lida com o que tá acontecendo aos seus arredores. E aí a gente vê o pessoal da equipe conversando e falando que eles tiveram que gravar várias cenas dentro dessa situação em que eles se viram, onde eles viram que não ia ter como fechar o ambiente e eles tinham que lidar com as pessoas transitando pra lá e pra cá, tipo, simplesmente visitando o espaço, enquanto eles tinham ali que trabalhar gravando um filme. Então, algumas cenas que você vê como se estivesse acontecendo dentro daquela casa, daquela mansão, na verdade foram gravados em uma parte diferente, uma parte externa, num estúdio criado, porque eles não tinham como gravar 100% de todas as cenas que eram necessárias na parte interna. Algumas cenas realmente eles tiveram que dar uma improvisada. E assim, né, assistindo ao filme a gente fica, ai meu Deus, eu queria morar nesse filme, mas a gente não imagina que enquanto a gente tem aquela parte extremamente romântica, que é o que a gente assiste realmente no filme, do lado de fora tem essas máquinas pesadas trabalhando, fazendo um barulhão. Gente, set de gravação normalmente, quando você, exceto a parte que você tá gravando, que aí todo mundo tem que ficar em silêncio, na maioria das vezes é um barulhão, constrói coisa pra lá e muda a câmera pra cá, é gente falando, o diretor gritando, um auê, e a gente não vê nada disso no produto final, obviamente, né? Mas é super divertido pensar que enquanto a gente tá vendo aquele lugar lindo, do lado de fora tem umas máquinas gigantescas só esperando ali para depois serem editadas. Agora, a cena que a Lizzie conhece a Georgiana, por exemplo, foi gravada realmente dentro da Winston House, que tem essa sala magnífica, e eu acho maravilhoso porque o pessoal da equipe falou assim que essa sala, ela realmente tem aquela vibe, aquela sensação gostosa de que você poderia deitar ali e ficar horas ali dentro, mexendo num piano, deitado num sofá, sem fazer absolutamente nada, simplesmente porque é um ambiente extremamente agradável. E eu acho isso importante porque passa essa sensação pra gente, não passa? Que a casa do Darcy é uma casa aconchegante que dá vontade de ficar ali. Quando a gente vê a Georgiana, aquela entrada de sol, aquela coisa maravilhosa, eles deixaram claro que é realmente o sentimento que você tem dentro daquele espaço. Então deve ser super gostoso ficar ali. E é bom saber que essa cena foi gravada, então, de fato, dentro da Winston House. My sister, Miss Georgiana.
E aí tivemos um clipe do Matthew mostrando que ele é um verdadeiro Darcy, porque eles ficam falando que hoje em dia, né, não existe uma maneira padrão de você conhecer as pessoas para você se envolver romanticamente. Antigamente você tinha todo um ritual para você poder conhecer a pessoa. Quando você conhecia alguém pela primeira vez, ou quando uma moça entrava, por exemplo, no recinto, você tinha que se levantar, você tinha que fazer uma reverência. Existia toda uma etiqueta para facilitar essa conversa inicial entre duas pessoas. E ele fala que ele sente que ele gostaria de que isso ainda fosse algo, porque ele sente muito libertador quando você pode simplesmente se levantar, fazer uma reverência e aí partir pro assunto. You stand up when a lady walks into the room and you bow. I quite like that. I think it's actually quite releasing. Eu amo esse take, por exemplo, onde a gente pode ver a Lizzie e a Caroline, as atrizes, andando em direção até a carruagem, e a gente consegue ver como funciona o trabalho de câmera, porque naquele momento a gente precisa de uma câmera que esteja um pouco mais fixa. Ela não pode ficar balançando pra lá e pra cá, senão vai ficar aquela sensação de que a pessoa tá pulando e não andando. Tem que ser uma coisa mais estabilizada. Então a gente vê que eles estão em cima desse carrinho, onde os câmeras estão operando, ali a máquina, né, a câmera, e tem uma pessoa que puxa, então os atores vão andando e a câmera vai andando junto. Eu amo ver essas coisas, gente. Eu amo ver essas coisas porque eu acho que dá pra valorizar muito mais o trabalho do produto final quando a gente vê todo o esforço que foi colocado em cena. Lembra que tem um vídeo meu aqui no canal que eu falo pra vocês da eletricidade na mão do Darcy quando ele encosta a mão dele pela primeira vez na mão da Lizzie? E isso é uma das coisas que eles falam, inclusive nos bastidores do filme, que é o fato de que o toque entre uma pessoa e outra era algo que só acontecia normalmente em bailes, onde você tinha autorização pra tocar o parceiro por conta de um movimento de dança, ou então quando você já era íntimo da pessoa. Simplesmente encostar a mão numa pessoa como ele faz com a Lizzie, passa uma eletricidade maior porque não é algo esperado, não é algo banal que as pessoas fazem durante todos os dias, então por isso que existe aquela eletricidade. E eles até comentam que essa eletricidade ela é vibrante no momento da dança, porque é quando essas pessoas são autorizadas a se tocar. E eu acho isso incrível, porque dá muito pra gente ver isso no filme. Os bailes, eles vêm com uma energia muito diferente. Outra coisa que eu amo nesses bastidores é ver a mente do diretor em ação. O que esse diretor quis ao escolher esse cenário, ao escolher esse tipo de câmera, esse tipo de foco, enfim. E aí a gente vê o diretor, por exemplo, falando sobre como foi escolher a casa dos Bennets. Ele queria uma casa onde ele pudesse entrar com a câmera, ele pudesse correr por todos os cômodos, ele pudesse ver entre as janelas, ele pudesse usar todo o ambiente. Ele não podia se dar o luxo de ficar preso, do tipo, eu não posso subir a escada com a câmera porque a escada não aguenta. Então ele teve que encontrar essa casa perfeita. E aí a gente vê a transformação do interior da casa, algumas mudanças que eles precisaram fazer. Quando a gente vê as paredes, por exemplo, a gente não tá vendo a parede da casa, a gente tá vendo a parede que eles criaram, né? É tudo construído. Quando o filme acaba, eles arrancam tudo, levam embora e a casa volta ao seu estado original. E é mágico ver isso, porque pensa, tá todo mundo nessa mesa de café, tomando café. A gente só vê isso em cena, mas por trás tem um monte de câmera de gente trabalhando, que estão ali espremido que nem sardinha, mas a gente não vai ver no resultado final. A gente só vê realmente o que é para ser visto, que é a família Bennet em ação. Aliás, um dos pontos que eu amo nesse diretor é o fato de que ele permitiu que as atrizes corressem pela casa e brincassem pelos cômodos da casa, como se elas fossem crianças ou pessoas que viveram naquela casa durante muito tempo, porque isso ajuda muito na construção dessas personagens. Quando a gente vê a Lizzie, a Jane, as meninas andando pela casa como se elas realmente vivessem a vida toda ali, é porque elas de fato já estão familiarizadas com o ambiente e elas estão familiarizadas umas com as outras, então a gente vê esse resultado depois nos personagens, porque o diretor permitiu essa liberdade delas correrem pelo ambiente, delas brincarem, agirem realmente como se fossem uma família, como se fossem irmãs. Tem outros momentos dos bastidores que eu acho que seria legal mostrar pra vocês aqui, mas é óbvio que eu quero saber se é interessante pra vocês. Se você gostou desse vídeo, então deixa o seu joinha. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo Vlogmas. Tchau!